Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique. Estamos aqui para conversar, Lepê e eu, com o nosso querido amigo Eduardo Vieira. Como é que você está, meu querido? Tudo bom, pessoal? Lepê? Amigo já de... Esse é o quê? O terceiro ou quarto programa com ele? Acho que é o terceiro programa que eu participo aqui. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Vieira, eu moro aqui no Rio, e eu sou um dos blogueiros lá do Covid dos Jogos. Agora eu fui promovido, saí da página lá do genérica, né, de todo mundo que escreve, vou ter a partir da próxima coluna, vou ter minha coluna própria. E o nome dela vai ser Fora da Caixa, então vai partir na primeira coluna que eu escrevi agora esse ano, ainda não preparei, a gente já deve estar com uma arte própria, vai estar com o material lá já destacado, vai ser legal. Pô, na parte de downloads vai ter os nudes do Eduardo, para quem quiser. Isso aí eu ia fazer isso aí ia deixar como chama aquele negócio só para os inscritos, para o pessoal que paga. Para o Patreon. Tem um negócio, né? For you. Eu esqueci, tem um sistema for fans aí. Um negócio desse. Nossa, não dá não, cara. E Edu, você sabe que nós fizemos o meu top 10. Eu estou aqui tentando convencer o Lepê para fazer também. Teve o Kaká. Pô, não podia faltar você, meu querido. Você que Obrigado. Pô, nós conversamos lá, tem pouquíssimo tempo, tem um mês mais ou menos, só que nosso horário não combinou, né? Não deu. Pô, finalmente temos você aqui. E me diz uma coisa, o Lepê tem umas perguntas para você, mas eu queria... Qual o teu critério para o seu top 10? É o top 10 de jogos lançados em 2022? Não. Esse aqui é o top 10 geral, que, assim, de maneira geral, da minha vida de jogador aqui. Eu tenho que confessar que eu não sou um cara muito de ficar fazendo ranking, não. Assim, eu fiz esse ranking, mas pensando aqui para trazer... E tentei pegar jogos que eu joguei muito, que foram importantes para mim em algum momento da minha carreira de jogador, alguns deles eu já escrevi sobre eles, assim, mais profundamente, e alguns são realmente os jogos que eu gosto mais de jogar. Acho que é importante explicar. Eu sou um jogador que eu gosto, embora eu jogue jogos longos, eu escreva muitas vezes sobre jogos médio pesados, eu gosto muito de jogo curto. Muito tempo da minha vida eu joguei Bridge. E Bridge é um jogo de vaza. Embora você jogue 36 mãos numa noite, cada mão é uma mão, dura 7 minutos. Então, eu tenho a tendência de gostar de jogos curtos também. E eu tentei equilibrar isso nessa lista que eu montei. Edu, então quer dizer que esse jogo pode ser considerado, esse que você mencionou agora, que foi a ponte, né, com os jogos que você joga hoje em dia, né? Cara, eu sempre gostei muito de jogo de maneira geral, sabe? O Bridge, eu joguei na época entre 98 e 2000, que eu joguei a sério. Eu frequentava o clube de Bridge do Rio de Janeiro. O Bridge tem um lance muito interessante, que ele competitivamente ele é jogado de forma duplicada. Ele mitiga a sorte do jogo. Ele fazendo com que você jogue a partida que você está jogando, as cartas que você está jogando são repassadas para serem jogadas na mesma ordem, assim, na mesma distribuição na mesa do lado. Porque normalmente o Bridge é um jogo de parceria de dupla, você divide norte-sul e leste-oeste. São as duas duplas. Quando você termina de jogar, você devolve as suas cartas numa caixinha, essa caixinha vai para outra mesa jogar o mesmo jogo. E depois compara esses resultados. O resultado é sempre comparado. Então, você na verdade, está disputando o torneio ali do dia, não com a mesa com quem você está jogando contra, mas com as outras mesas que estão jogando a mesma posição que você. Pô, muito bom. Eu acho muito maneiro no Bridge, assim, é uma forma que ele tem de mitigar a sorte, que eu acho muito legal, que talvez pudesse ser usada em torneios de outros jogos, talvez, mas eu só conheço isso no Bridge, nunca vi em outro lugar. Isso explica muitas vezes que a gente jogou muitos jogos vaza, né? Você com vários jogos. Eu gosto muito de vaza. Assim, uma das minhas mecânicas preferidas é justamente a seleção, carteio, gestão de mão e vaza em si, né? Eu gosto de todo tipo de jogo de vaza, eu gosto. Legal. Então, deixa eu falar aqui. Eu ia deixar para falar quando a gente falasse mais à frente
desse jogo. Deixa eu te sugerir um jogo aqui, então. Joguei no último evento, mês passado, um jogo chamado Joraco. Não conheço. É um jogo de controle de área que o combate é definido por uma mão de vaza. Eu joguei o Bramboru. Lembra o Bramboru é nesse esquema também, né? Você jogou ele. Não conheceu, não, Lepê? Não. É um jogo daquele Pierre Sylvester. Lembra bem o Rei de Ceilão? Basicamente a mesma ideia do Rei de Ceilão, um controle de áreazinho ali. Só que em vez de você jogar, as pessoas têm as mesmas cartas e cada um jogar a carta uma vez, né? Ele tem uma mecânica de vaza. Ele é uma seleção de ações disfarçada por um esquema de vaza. Porque quem ganha a vaza ganha o controle de área ali, que foi estipulado naquele momento, para ganhar uma cidade ali no mapa, e os outros ganham a ação, a segunda ação da carta. Aí você tem que jogar, sabendo, eu devo ganhar, eu vou para ganhar, eu vou para perder, se eu vou para perder, que é a ação que eu quero fazer. O jogo tem um lance bem interessante nesse sentido. Esse jogo ele tem o seguinte: todo mundo joga a carta, e no momento que você joga a carta, você faz a ação da carta. O número, geralmente, é o número de exércitos que você pode mover. Interessante. E tem cartas que te deixam... além de ser o número de coisa que você pode mover, você pode colocar 2 ou 3 exércitos. Entendeu? Quando você coloca a carta, você pode optar por colocar exércitos na mesa ou por mover os exércitos que estão na mesa. Joraco. Joraco. Vou procurar. Rima rica no final, né? Joraco. Eu achei ele aqui. Tá bom. Vou pesquisar sobre ele. Boa dica, boa dica. Obrigado. E o joguinho despretensioso que o Pedro comprou em Essen porque achou que estava barato. O jogo mas eu acho ótimo quando a gente acha esses jogos que são despretensiosos e são bons, né? Eu acho barato que acontece. Verdade. Eduardo, vamos começar o seu top 10. Beleza. Vamos lá. Então, número 10. Número 10? Qual será, Eduardo? O número 10 foi um jogo que, pelo menos para a minha carreira aqui de colunista de jogos, foi um jogo muito importante. Foi o primeiro jogo que eu fiz uma coluna detalhada. Foi o primeiro jogo que eu tentei assim, fazer uma análise realmente tática e estratégica dele e fiz um trabalho de estudar o jogo, li a literatura toda que eu achei dele na BGG e tentei fazer uma coisa que a gente não tinha em português para ele, que foi o Stone Age. O Stone Age, para mim, ele é um jogo muito, assim, um jogo brilhante, no sentido a maneira como ele usa os dados, ele usa a sorte no jogo, mas ele te dá ferramentas para você mitigá-lo, seja pela quantidade de bonecos que você vai botar na ação ou pelo uso das ferramentas. Então, você sempre tem esse trabalho. Se você tem ferramentas, você pode distribuir mais os seus trabalhadores para fazer mais coisas na mesma rodada. Agora, se você não tem ferramentas, você precisa concentrar os trabalhadores para garantir os resultados que você precisa. Ele tem uma competição muito legal pelas cartas e pelos prédios, né? Pelo menos nos grupos que eu jogava, a competição pelas cartas acaba sendo muito, muito mais acirrada do que a construção pelos prédios, mas eu percebi que, eventualmente, quando as pessoas com quem eu costumava jogar, entrava um cara que era mais construtor, o cara destruía o jogo, porque as pessoas ficavam só nas cartas e o cara ficava sozinho construindo prédio, e ele acabava ganhando o jogo. Então, isso me dá a impressão que o jogo é equilibrado, você precisa estar vendo as duas coisas e trabalhando as duas coisas. E esse trabalho que eu fiz, esse artigo deu um rendimento muito grande de gente lendo lá na Ludopédia. Acho que mais de 3.000 pessoas leram, deram umas 10 ou 12 páginas de comentário. Assim, foi, digamos assim, o meu primeiro texto que realmente bombou, assim, teve uma resposta importante, além do fato de eu gostar muito do jogo. Acho eu não teria feito um artigo sobre ele se eu não tivesse jogado ele muito e gostasse muito dele. Por isso ele é o 10ª posição aí do meu ranking. E, Edu, você continuou jogando ele? Ele foi o seu primeiro jogo? Não foi meu primeiro jogo. Eu já conheci ele
conheci ele na pandemia, cara. No início da pandemia, que o pessoal começou a jogar online. Eu joguei ele primeiro no BGA, antes de jogar ele ao vivo. Eu gostei tanto dele que eu comprei, eu já arrumei o jogo para comprar. Com copinho ou sem copinho? Copinho de couro, tem o meu copinho de couro. Sempre que eu tenho oportunidade de mostrar para alguém, é um jogo que eu consigo apresentar para quem não é do hobby, para quem não está acostumado a jogar, e isso para mim é muito importante. Eu gosto de ter jogos para jogar com quem não participa normalmente, e o nível de regra dele ele é complexo o suficiente para ser interessante, e é simples o suficiente para ser entendido. A pessoa, mesmo que ela não consiga ganhar, e normalmente o novato não vai ganhar do experiente dele, mas a pessoa consegue se divertir, consegue ver onde ela pode melhorar e querer jogar de novo. Eu entendo que talvez já tenham jogos mais modernos que tenham trazido outras coisas que ele não tem. A alocação de trabalhador dele é uma alocação muito tradicional, né? Assim, muito simples. Mas eu gosto muito do jogo e, assim, eu não jogo ele assim todo dia, mas eventualmente se me chamar para jogar, eu jogo. Não tem problema nenhum com isso. É um jogo bonito, né? Ele é bonito também, ele é bem feito. Tudo faz sentido nele, né? O sistema dele é bem fechadinho. Eu acho. E a versão de aniversário com aquele mapa de inverno, tem alguma diferença? Você já jogou? Já joguei. Não joguei muito, assim, não me aprofundei nela, não tenho ela. Joguei algumas vezes no BGA. Assim, é aquele negócio de, assim, que eu tenho uma certa implicância com o jogo. O jogo já está legal, o jogo já está fechadinho, e as pessoas começam a querer complicar mais ele, mais do que precisa. É o problema do Queen Domino, que eu falo assim. O King Domino, ele é bom porque ele é simples. Você começa a transformar ele, eurizar ele demais, ele fica um jogo parecido com os outros. Outro jogo, já é outro jogo, verdade. Ah, que isso. Não, cara. O Worker Placement, se tem tanta coisa melhor, não precisa ser mais novo, não. Da mesma época, melhor do que o Stone Age. Começou. Dá as opções aí, né? Dá as opções pra galera aí, pô. Pô, até Cara Coroa é melhor, cara. Não, Não falei? Eu tenho implicância. Tira um chute. Stone Age eu tenho implicância, cara. Eu tenho implicância. Você tem implicância com ele? Tenho. Não é um jogo que eu curta, não, mas eu acho que eu deveria jogar ele de novo, sabe? Mas eu defendi bem, pelo menos? Sim, me deu até vontade de jogar ele de novo. Então, pô, ganhei o dia. O jogo é bom. Eu ganhei um do Leonardo, do Balber. Ele me deu um de presente, tá aqui bonitinho. Bom carinho. Gosto muito. DP, se você jogasse no BGA, eu te chamava para jogar comigo. Mas você aí, ó, eu topo. Pois é, meu computador é muito ruim, cara. Não, mas o BGA é tranquilo. Tá sacanagem, essa é a desculpa. Não, meu computador é muito ruim mesmo. Não, mas o BGA não precisa de computador. Cara, se você faz vídeo, você joga no BGA, cara. Não é possível. Mas vamos lá. Qual é o seu top 9? Eu estou curioso. Cara, o top 9 é um jogo que eu conheci através do Fel Barros, que também é outro vazeiro famoso, ele adora jogo de carta também. Sim. E é um jogo de evitar ganhar vazas. No sentido assim, tipo com a Pasfora da vida, né? Você é um jogo de vazas, quem joga maior carta ganha, mas você quer evitar ganhar cartas, que é o Texas Showdown. O jogo, qual é o lance dele? O jogo é um baralho de umas, sei lá, 70 cartas, eu não sei exatamente a quantidade, que ele tem uns 10 naipes. Só que cada naipe tem uma quantidade de cartas diferente. Então você tem o primeiro naipe, as cartas mais baixas, que tem 11 cartas, o segundo tem 10, o terceiro tem 9, e por aí vai. E o lance dele é que quando você joga uma carta, aquela carta, eu joguei a primeira carta, aquele naipe está valendo, você tem que respeitar o naipe, a não ser que você não tenha. Se alguém joga um segundo naipe na mesa, aquele naipe passa a ser o naipe da vez também. Então, você estava, por exemplo, alguém jogou preto e você não tem carta preta, para poder jogar outra carta. Só que o segundo jogador jogou laranja e você tem carta do laranja, você é obrigado a jogar a carta do laranja, então. E o objetivo do jogo é não ganhar as vazas. Cada vaza que você toma é um tiro que você tomou e no final de, não lembro quantas rodadas, quem tomou mais tiro perde o jogo. Quem tomou menos ganha quem tiver tomado menos tiro ao longo do número de rodadas. Cara, o jogo é muito engraçado. Ele não é um party game, mas ele vai ter 5 pessoas.
Mas você joga e se diverte muito jogando ele, porque a pessoa, você está ferrado ali, você vai morder, mas aí pega a pessoa com uma carta maior que a tua, e ela abraça a granada, ela que toma o tiro no teu lugar. E aí alguém começa na frente, e todo mundo começa a tentar acertar o cara que tá conseguindo escapar para tentar equilibrar o jogo. É um jogo de carta assim, rápido, divertido, você jogar assim, num ambiente mais descontraído, que funciona muito bem, e desse estilo é o melhor que eu conheço. Dizem que ele vai sair com outro tema. Vamos lá, para o top 8. Quando será o top 8 aqui, né? O top 8 é o jogo que eu estou mais inseguro aqui, na verdade. Eu tenho muito medo do LP. É um jogo que saiu recentemente no Brasil, mas eu já conheci, acho que já teve, não sei se teve uma versão anterior. Também é um jogo bem simples, mas que é um jogo que funciona muito bem. Eu acho brilhante a forma como ele, com um jogo com tão poucos elementos, eles resolveram bem a dinâmica dele, que é o Marrakech. Aquele que você tem o mercado de tapete, que você vai botando o tapetinho, e quando você pisa o boneco pisa no tapete do adversário, você tem que pagar o tamanho do tapete que você pisou. E você quer ocupar a área maior possível, quer que as pessoas pisem no seu tapete para tomar o dinheiro delas, e no final ganha quem tem mais ou menos tapete. Esse eu conheci ele recentemente, talvez ele esteja no negócio porque eu estou empolgado com ele, que eu gostei dele. Para todo mundo que eu apresentei, ele funcionou bem. Então, eu diria que talvez seja o jogo que está aí mais porque é o que está em voga no momento para mim. Talvez em outro momento ele não estivesse, mas eu quis trazê-lo aqui a discutir, porque eu acho que, independente de posição, de ranking, de se é o melhor jogo do mundo ou não é um jogo que resolve brilhantemente uma questão de controle de área, de uma forma simples, que você explica rápido e todo mundo consegue se divertir. Sim. Eu acho que o jogo que tem uma baita presença na mesa. Ele fica lindo. Sim, né? Tem o bonequinho, né? O bonequinho é uma figura, cara. O bonequinho não anda para trás. O bonequinho só anda para o lado ou para frente. Tem que, antes de jogar, você tem que decidir a direção dele, aí você joga um dado, e aí onde ele vai andar, e ele nunca anda, ele tem uns caminhos aqui que ele dá voltinhas, ele passar do tabuleiro, e onde ele parar, se for vazio, ou se for o seu tapete, tudo bem. Se for do adversário, você vai pagar o tamanho do tapete. Você falou que o bonequinho é uma figura, com certeza. O bonequinho é a graça do jogo. O jogo é bom mesmo, hein? Cara, ele odiou o jogo. O bonequinho parece o LP, cara. Se você olhar para ele. Vamos lá. Agora vem um jogo vai melhorar, LP, eu te garanto. Agora vem um jogo melhor. Tem uns aqui na lista que eu já tenho aqui, você me mandou, né? Tem umas coisinhas bem legais aqui. Vamos ver qual é o seu top 7 aqui. O top 7 é o Teotihuacan. Falei certo? Esse jogo a gente nunca falou o nome dele. Também conhecido como Chuchucão. É um jogo um daqueles italianos, eu esqueci o nome dele. Aquele até que sofreu aí um cancelamento, que ele foi falar com Marco Polo, né? Sim. Foi do Marco Polo que ele falou uma besteira? Não sei qual foi. Ele falou uma besteira aí. Não, ele falou, mas não estava relacionado com jogo nenhum, não. Foi um papo dele de Facebook com os amigos. E o nego ficou piruando no papo do cara e entrou nessa neura de cancelar o cara. Mas o Teotihuacan é um jogo assim, da mesma. Tem ideias parecidas com o Tzolk'in, né? Só que ele apresenta as coisas de uma forma mais intuitiva, na minha opinião. Ele funciona muito bem. Você está ali gerenciando os trabalhadores que estão na construção dessa pirâmide que está aqui no meio do jogo, né? Tem umas trilhas desses templos aqui que você tem que subir para ganhar vantagens no jogo e pontuar alguma coisa a mais no final do jogo. Tem umas tecnologias e ele usa dados também de um jeito muito interessante. Você nunca rola os dados. Os dados, no fundo, são os people, eles são os trabalhadores. E o PIP do dado é a força do trabalhador, a experiência do trabalhador. Pelo menos nas ações de produção, não são todas as ações que ele importa, mas nas ações de produção, a experiência do trabalhador faz com que ele te dê ações mais poderosas. E quando ele chega no 6, ele morre. Aí você anda na trilha dos mortos aqui, e ele te dá você ganha um bônus por ele ter
partido, ter tido uma vida plena, alguma coisa desse tipo. É uma salada de pontos, você pontua de várias formas, você pontua com essas casinhas brancas que estão aparecendo aqui, você pontua construindo a pirâmide, você pontua colocando degraus na pirâmide, e pontua também com as tecnologias ou com as questões aqui dos templos no final do jogo. E não sei porquê, mas esse é um jogo que desde a primeira partida que eu joguei, ele encaixou bem para mim, eu já joguei bem na primeira partida, e eu continuo jogando bastante ele, eu comprei todas as expansões dele, eu já joguei uma vez com tudo dele, eu tenho um texto onde eu falo sobre se vale a pena se você jogar fazer um all-in do jogo, né? Você ter tudo dele e jogar com todas as expansões, todos os modos ao mesmo tempo. Fica uma coisa bem pesada, fica uma coisa bem... Mas se você conhece já bem o jogo, funciona, você consegue levar bem, mas não, obviamente eu não diria que isso é para todo mundo. E é um dos jogos que eu continuo jogando ele, e aliás, estava jogando uma partida no BGA e em turnos aí essa semana. E é um dos jogos de médio, é um dos que eu mais gosto. Então, eu estava conversando com o Eduardo sobre isso, com o Eduardo Felipe, e conversando com o Lepê hoje. Quão legal... Será que vale a pena pegar tudo de um jogo? Se você gosta muito do jogo, se você já jogou bastante, precisa e sente que é o caso desse. Eu, por muito tempo, eu comprava tudo de um jogo, nem usava nem metade. Esse é um caso que você agora mostrou para nós, que você realmente joga ele. Você gostou do jogo, pegou tudo dele, porque você gosta de destrinchar e, quando possível, colocar tudo na mesa, né? Sim, eu joguei ele com tudo 2 vezes, tá? Fica bem pesado. Normalmente funciona bem com bolsada. Assim, eu jogo com bolsada, que gosta desse. Ele adora. Quanto mais complexidade, melhor. Nem sempre, nem com outras pessoas, eu não jogo necessariamente com tudo. Eu acho que se fosse escolher, eu escolheria algumas coisas. Eu acho que ele tem na mecânica nova, ele tem algumas coisas legais, tem um templo novo, tem um outro recurso lá que é a obsidiana, né, uma pedra preta lá que é interessante. Tem um cara que anda ao contrário da ordem que os trabalhadores andam e te dá um bônus, que é tipo um sacerdote. Tem um monte de lance legal no jogo, mas fica bem complexo quando você joga com tudo. Legal. Então você vai botando as camadas. Bom, muito bom. Daniel Tachini, lembrei o nome do cara. Eu esqueci de falar. Tachini, né? Tachini, né? Lepê gosta desse, Lepê? Cara, eu gosto da ideia de você ter uma expansão que você não tenha a sensação de que te roubaram dinheiro. Né? Porque tem muita expansão. O que estão fazendo hoje? Você pega o jogo, aleja o jogo, tira partes da mecânica, vende o jogo sem essas partes e depois vende essa parte como expansão. Isso eu acho picaretagem. Eu tenho saudade da época que o jogo era lançado, ficava um tempão no mercado, e aí depois da galera dar um feedback para o autor criava uma expansão para o jogo. Entendeu? Eu não gosto dessa coisa que você parece que o jogo foi aleijado para você vender expansões depois. Eu também não gosto disso, não. Eu, de maneira geral, eu tenho sido bem reticente com expansões, tá? Assim, a gente fica nesse compressionismo, né? A gente quer ter tudo do jogo, e isso, às vezes, você nem aproveitou, você não jogou um jogo básico ainda e está preocupado com a expansão. Isso... Porque pode ser que soma, mas você não acha mais, aí você quer pegar logo. Porque você fica com FOMO, né? Fica com medo de não conseguir comprar depois, e aí acaba comprando tudo, e fica com aquele troço ali, e você não consegue, às vezes, nem ter gente para jogar o jogo básico. Você também não, eu não gosto, acho isso. Eu quero, primeiro, antes de qualquer coisa, jogar o jogo básico. Eu não quero já sair jogando com tudo se eu não joguei nenhum jogo básico. Sim. Aí você nem aí, né? Quando consegue alguém para jogar, vai ter que ler a regra da expansão, vai ter que ensinar tudo, não li direito, acaba que você volta para o jogo básico porque é mais fácil, porque você já consegue explicar melhor. Sim. Então, esse negócio de expansão é para realmente pensar com cuidado, né? Eu não acho que as pessoas tenham que entrar na pilha de ter expansão de tudo. Você não precisa ter tudo do jogo. Agora, a pessoa está discutindo aí o Wingspan, que saiu a caixa organizadora. Sim. É um absurdo, R$500 numa caixa, cara.
que bom que ele está vendendo separado, porque se ele botasse como parte do jogo, a gente estaria todo mundo pagando aquela caixa. Compra a caixa quem quer, gente. Assim, você não é obrigado a ter a caixa porque saiu. As pessoas às vezes não entendem isso. O cara às vezes lança coisa separada para permitir que a pessoa tenha uma parte do produto mais barata também. Né? Tem esse vai pegar e comprar o que ele quer. Que interessa. Sim. Eu acho que a gente vive um momento diferente no hobby, né? Hoje em dia, ninguém mais tem uma coleção de 10 jogos. Quando você tinha 10 jogos na tua coleção, você queria fazer com que aquelas experiências durassem mais. Pô, hoje em dia, cara, você é tanto jogo novo que você não consegue rejogar o jogo a ponto de precisar dessa rejogabilidade toda. Pois é, concordo contigo totalmente. Eu acho, inclusive, que os designers estão cada vez fazendo jogos mais rasos, no sentido que eles entendem que eles precisam entregar tudo na primeira partida ou em 2, 3 partidas, porque a maior parte das pessoas não vai jogar tudo, não vai jogar mais do que isso. Sim. Jogos profundos, como o próximo que eu vou falar, jogos que tem uma curva de aprendizado maior, tendem a não ser tão valorizados hoje em dia. Pois é. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Tipo, no tempo de cada jogo. Tem designers tem design de jogo que foi revolucionário na época e que hoje em dia sozinho não se basta, né? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil você pegar um jogo de deck building, que seja só deck building, você conseguir jogar tranquilo, sabe? Você vai sentir que poderia ter mais ali, entendeu? Tem que fazer parte de um jogo, quer dizer, de um jogo maior. Tem que ter uma mecânica em outro jogo que tenha outras mecânicas. Mas tudo está assim hoje, né? Os jogos hoje em dia são uma mistura de mecânicas, né? É difícil você pegar um jogo que seja uma apresentação de uma mecânica pura só, né? O que às vezes eu acho muito legal. Eu não gosto muito de deck building, mas o Dominion é um puta jogo, cara. Sim, mas aí hoje eu não sei se você jogaria com tanto prazer quando você fosse jogar um Dune, por exemplo, um Dune Imperium, que tem o deck building ali no meio. Sim. Ou um Undaunted, que você tem toda uma parte tática de controle das suas unidades na mesa, junto com o deck building, entendeu? Então, porque a verdade é essa, a gente tem cada vez mais jogos e cada vez menos tempo. Entendeu? Isso é verdade. Também tem isso, né? Então, cara, eu tenho jogado muito jogo antigo porque promovendo um evento, eu acabo tendo que ensinar e às vezes acabo jogando jogos antigos. Né? Você precisa. Né? Tem a nostalgia de você estar jogando esses jogos mais antigos, e esses jogos mais antigos são muito bons para quem está começando a jogar. O cara está preocupado ali só em fazer o deck building dele. Ele não está preocupado em mover tropa. Então, isso tem o seu valor, não estou tirando valor. E nem acho que quem gosta de domínio é um cara ultrapassado que tem que ser crucificado. Não é isso. Né? Mas eu acho que depois de um tempo que você já jogou vários jogos diferentes, e a tendência é essa, uma pessoa que entra no hobby, em 3 meses de hobby, o cara já tá com um vocabulário de jogos jogados que não dá para você pegar o cara e ficar botando para jogar Splendor, entendeu? Os casuais não, mas assim, a galera que quer quem começa a jogar com uma certa frequência, cara, se ele não jogou Splendor lá atrás, hoje ele não vai se divertir jogando Splendor, entendeu? O que é chato também, né? Eu me preocupo em, assim, nem que eu me preocupe, eu me divirto com jogos desde mais simples aos jogos complexos. Eu acho que eles mexem com coisas diferentes, entendeu? Eu não tenho esse negócio de, eu quero jogar a coisa mais pesada, quanto mais pesado, eu não tenho o quanto mais pesado, melhor. Eu não tenho menor... Pesado basto eu, rapaz. Qual é o nome daquele feudo? Porra, não é o que eu tô procurando. Cara, é o seguinte, eu acho que o que me atrai hoje em dia é a experiência. Entendeu? É muito mais quem são as pessoas que estão jogando do que que jogo é, entendeu? Quando você tem pouco tempo, você faz uma mistura. Você quer jogar com seus amigos, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, você quer revisitar algum jogo querido que você tenha. Senão ele vai ficar lá esquecido, mofando, você acaba vendendo, porque você nem lembra que você gostava do jogo. Você tem que ter uma mistura, tem que ter um equilíbrio. Para mim, precisa ter isso. Especialmente depois da pandemia, né? Depende muito do grupo que você está no dia, né? Aquele dia que eu joguei com o Manique outro dia, aquele Age of como é que é mesmo?
Age of Discovery? Discovery. Pô, cara, foi com 6 pessoas. Foi uma puta partida, né? Acho que foi bem legal. Assim. Foi. 3h30 de jogo, todo mundo em pé no final. Foi muito maneiro. Mas assim, por quê? Porque a gente estava com um grupo ali de 6 pessoas que sabem jogar esse tipo de jogo, que, poxa, montam uma estratégia, que tem uma noção de planejamento. Então, foi divertido para todo mundo. Se tem um neófito ali, pô, coitado, ia ser destruído, não ia ter graça nenhuma para ele. Sim, verdade. E olha que era alocação de trabalhadores só. Quer dizer, tinha. Controle de área é brabo, né? Controle de área, né? Controle de área. Bom, fazendo um intervalo aqui, um parêntese, eu queria começar esse ano, já o primeiro vídeo do canal, em 2023, porque eu já sabia que esse ano ia ser ímpar. Então, eu queria chamar o Edu para cá para falar. Né? Não, Edu. Então, mas, falando em ano, né? Vamos falar do seu top 6, Edu. Qual será o seu jogo? Você acertou. O top 6, para mim, é o melhor jogo do Careca, do Feld, que é o In the Year of the Dragon. Um jogo super primitivo. Um jogo que eu acho que assim, não tem jogo parecido com ele no mercado. Eu não sei, é difícil até explicar o que ele é. Ele é uma seleção de ações, basicamente, né? E que onde você tem ali a informação totalmente aberta. Você tem o planejamento, você sabe tudo que vai acontecer ao longo do ano, que são 12 rodadas. Cada rodada tem um evento. E cada evento faz acontecer alguma coisa. Você está montando ali seus palácios e trazendo trabalhadores com estilos mais diversos, desde construtores até geishas, né? Não sei se o nome é esse, que o jogo dá, porque o jogo é na China, né? No Japão, então eu não sei se ela é uma cortesã, eu acho, que é o termo que ele usa no jogo. E, no fundo, assim, é muito apertado, é muito difícil conseguir manter as pessoas e manter o palácio em ordem, você ter dinheiro para fazer as coisas. Existe uma competição absurda pela ordem de jogo, porque você só está garantido que você vai fazer o que você quer se você for o primeiro a jogar, porque as ações ficam juntas, e aí o cara que joga primeiro, ele pode, além de bloquear a ação dele, está bloqueando uma segunda ação. Você pode fazer ação se você pagar 3 dinheiros, só que é difícil arrumar dinheiro, é difícil arrumar arroz, é difícil arrumar recurso, e essa é a graça do jogo, basicamente. É você fazer um controle de danos ali para ser a pessoa que sofre menos no final. É um gerenciamento de perda, né? Você tem que gerenciar suas perdas para elas serem no momento menos lesivo para você, porque perder você vai. Você não vai conseguir manter tudo. Você não vai conseguir manter todas as pessoas no final do jogo. Você não vai conseguir, eventualmente, ganhar todos os eventos. É muito maneiro o jogo. Eu acho. É muito. E é um jogo que não tem. Assim, eu não conheço nenhum jogo sequer parecido com ele. Como é que você quer se ferrar? Né? Você quer se ferrar menos em quê? Você vai tentar, né? Eu lembro, tem seca, tem os fireworks, que é um único momento bonzinho. O firework é um positivo. Mas o resto. Eu acho que é o único positivo. E aqueles dois, no início do ano, começa tranquilinho, não acontece nada. A partir do terceiro mês começa a dar merda. Nossa, eu joguei muito lá no Spoleto, né? No Castelo das Peças também. Até 2014, mais ou menos, eu costumava jogar muito com a galera lá. Pô, mas é um jogo que você tem que jogar com pessoas que estão no mesmo nível, entre aspas, do que com você. Com certeza. Sim. Porque ele é um jogo que depois que você joga algumas vezes, você aprende o roteiro e aí é lutar para se manter mais dentro do roteiro durante os turnos, entendeu? Sim. Você não é um jogo que você vai tentar estratégias diferentes, não. Você tem que fazer aquilo e aí depende da sequência que as coisas saiam, você vai ter que se programar de uma forma um pouquinho diferente. Poxa, eu tentei outro dia fazer com aqueles estudantes. Falei, cara, eu vou começar o início do jogo, vou pegar aqueles estudantes, vou pontuar eles umas 2, 3 vezes para ficar com uma frente e ver se eu aguento até o final. Não deu certo. Mas foi interessante, foi uma tentativa, pelo menos. Esse jogo é brilhante, é muito bom. São 3 jogos que eu gosto muito desse autor. O Castelo da Borgonha, né? Esse e o Sparrestadt, que eu sempre levo quando eu posso. Vamos lá? Próximo.
Qual é o próximo? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz! Nossa. Esse é tiro certo do... Caramba, esse aí. Putz, Lepê, se prepara, hein? Vamos lá. Top 3. Não, top 5, né? Vamos lá, top 5. Vamos lá. Top 5 é o jogo, um dos primeiros jogos que eu comprei, um dos primeiros jogos que desde que eu comecei a ver jogo moderno. E é o jogo que eu praticamente tive mais sucesso apresentando a pessoas. Eu tenho uma história dele muito boa com a minha sogra. Eu comprei esse jogo, eu levei para a gente viajou e eu estava jogando com a minha esposa. A minha sogra viu a gente jogando. Eu posso entrar aí? Eu gostei disso. Eu posso tentar jogar? Pode, senta aí. Expliquei, ela adorou. Eu tive que comprar outra cópia para ela. Olha! E ela joga, assim, aí a irmã dela joga, todo mundo na família joga. A família tem as 3 ou 4 cópias desse jogo, que é o azul. Caramba! Muito bom. Eu acho. O azul primeiro, o tradicional. O original. Eu acho ele sensacional. Eu me divirto muito com ele. Jogo ele até hoje. Ele entrou no BGA e ele ultrapassou todas as marcas lá que o Carcassonne tinha de ser o recordista de partidas. Hoje o azul, eu não sei se o Wingspan passou, mas ele se não é o primeiro, é o segundo em partidas lá no BGA. Eu acho ele brilhante, um jogo que é um clássico, vai ficar aí. A gente vai passar 50 anos e vai ter gente jogando azul. Não vou dizer que é um jogo perfeito, não vou dizer que é o jogo mais bem feito do mundo, mas dentro da proposta dele, eu acho ele sensacional. Eu gosto dele também. Eu só acho que ele é um jogo caro porque ele oferece. Talvez seja das peças, né? Mas eu acho que o preço dele não é compatível com o prazer que ele me proporciona. Eu gosto. Eu acabei comprando na época, eu estava indo comprar ele e o Sagrada. São jogos diferentes, ok? Mas saíram mais ou menos na mesma época. Eu só comprei o Sagrada por causa do preço, porque eu consegui um Sagrada usado barato, né? E aí não comprei o azul. Eu gosto mais do azul. Mas eu acho que ele é muito caro para o jogo que ele é. Para comprar, eu acho que na faixa de preço... Se compara a ele? Você acha que o Sagrada, a experiência do Sagrada se compara à experiência dele? Não, eu acho que são 2 jogos abstratos que, e que você consegue botar pessoas que não são jogadoras regulares para jogar, porque são mecânicas palpáveis. O Sagrado é mais complexo, né? É mais aleatório, né? O Sagrado é mais puzzle para mim, sabe? Eu vejo o Sagrado muito como um quebra-cabeça. O azul eu vejo como um jogo competitivo, um jogo interativo. Você tem muita maldade. O Sagrado não dá muito para fazer maldade. Deixa eu fazer uma pergunta. Os outros azuis, você já jogou? Sim, eu tenho todos eles. Eu já fiz um texto comparando assim, alguns azuis, né? Eu gosto muito do primeiro. O segundo é o que eu menos gosto. Eu acho o segundo, embora ele tenha uma ideia brilhante, que é a ideia lá do ladrilheiro, né? Tá mais, aliás, de péssima memória para mim, que sou vascaíno, odeio o ladrilheiro, mas ele volta, aquele negócio dele, você só poder fazer para o lado, depois você tem que voltar com ele. Acho aquela mecânica muito bem bolada, que você permite você passar uma mão ruim, né? um momento draft do draft win. O terceiro eu gosto, embora eu acho ele mais tranquilo do que os 2 primeiros. E o quarto é um outro jogo. O quarto é um quebra-cabeça. O quarto eles fizeram uma coisa que eles alinharam a ideia do azul com um quebra-cabeça bem complexo, bem difícil de resolver. Assim, tem um de cartas também, não tem? Tem, mas esse eu nunca joguei. Isso aí, para mim, já é realmente caça-níquel demais. Mas os outros 4 eu tenho. O do chocolate, é o meio igual ao primeiro, eu também não comprei. Eu quis te perguntar se você tinha o chocolate. Não, aí já é demais. Aquele perigo a criança aqui pegar e morder aquela porcaria. Vai quebrar o dente. Esse aí já é caçaninha. Concordo com você. Vamos lá. Agora é o top 4. Top 4, qual será? Eu tenho que lembrar aqui. Lembrei. É um jogo de um dos caras que eu acho mais geniais para fazer jogo.
tem um jogo dele que não está aqui na lista, porque também eu joguei pouco, joguei uma vez só, mas eu adorei o jogo. Mas o jogo dele que eu conheço melhor, que é esse que eu vou falar, que é o Concórdia, do Mark Gertz, é um dos meus jogos preferidos de Euro. Eu acho que ele tem uma gestão de mão muito legal, que é uma espécie de rondel, que você tem, todo mundo tem as mesmas cartas. Você usa a carta que você joga de ação que você vai fazer. Tem um momento, tem uma carta que permite você recuperar todas as outras, mas você pode comprar, tem uma espécie de deck building, que você compra cartas novas para enriquecer esse rondel que você tem, e ao mesmo tempo você tem lá uma influência diária, né? Você vai se colocando no mapa, vai gerando, vai produzindo os recursos e vai fazendo as vendas. E no final, as cartas, que ao mesmo tempo que as cartas definem as suas ações, elas também definem os multiplicadores da sua pontuação. E isso é muito legal, eu acho isso muito bem feito, muito bem bolado. Eu acho uma coisa boa nele, que muita gente às vezes não gosta, que você não tem a pontuação ali o tempo todo, você tem que intuir quem está ganhando, tem que lembrar que cartas as pessoas compraram, e eu acho isso legal, porque senão a pessoa fica muito voltada a ficar fazendo conta de pontinho, em vez de tentar entender para onde o jogo está indo. E ele tem vários mapas, ele tem várias opções, mas assim, mesmo o jogo básico, com mapa básico, eu já acho do cacete. Eu tenho a expansão salsa dele lá, que é muito legal, mas também, se jogar o básico dele, já é muito bom para mim. E o Rondel, né? O Rondel, que é a marca registrada dele, né? Praticamente. Sim, o outro jogo que eu falei que eu só joguei uma vez, que eu adorei, foi o Imperial. Imperial, né? Que jogo sensacional, o jogo que comprei, consegui jogar uma vez, quero jogar mais. Uma coisa, agora o top 3 que nós vamos falar agora é um jogo que eu estou querendo conhecer há muito tempo. Eu, infelizmente, não tive a chance de conhecer. E outro dia até você falou, pô, Manique, eu vou levar um jogo que você quer conhecer, que você falou comigo. Só que você não lembrava do jogo, nem eu. E qual é esse jogo? Qual é esse jogo? É justamente o que você vai falar agora. Qual é? Então vamos lá. Top 3 do como é que é o nome dele? O Alexandre. Qual é o nome dele? Cara, o Jean, lá do Incovil, vive chamando ele de Parça. Aí, cara, eu não lembro nunca o nome dele. É o Alexander Pfister, na verdade. É o GWT, o Great Western Trail, que é o jogo do vaqueiro, o jogo você tá ali do rei do boi, do rei do gado, né? O pessoal brinca. Na verdade, você é dono, você é um fazendeiro, você bota equipes para levar os seus bois do Kansas, não, lá do Texas, digamos, até o Kansas, para eles embarcar para as outras cidades e você fazer a venda dos bois. Ele tem um deck building, porque o baralho, basicamente, da sua mão são as cartas dos bois, e você quer melhorar a qualidade deles. E ele tem uma mecânica que é de você andar no tabuleiro. Você tem uma quantidade de passos que você pode andar, máxima que você pode andar, e você anda até parar em umas estações. Se você tem as estações que servem para todo mundo, tem algumas que são só suas, que você pode ir construindo, e elas te dão ações para fazer, e você tem que gerenciar isso, porque o fim do jogo acontece à medida que o fim do jogo depende das entregas. À medida que você faz entregas, você faz os tilezinhos ali entrarem naquele mercado de profissionais que você pode pegar, e à medida que aquilo vai descendo, o jogo, quando chega na última linha, o jogo termina. Então, se você andar muito devagar e todo mundo estiver andando rápido, as pessoas vão fazer muito mais entregas do que você vai ficar para trás. Mas também você quer parar, porque você quer melhorar as ações, você quer aproveitar as coisas que pode fazer, e isso é um balanço muito legal do jogo. Da cambalhota faz parte também, de vez em quando, como mostrou aí. Ele saiu uma versão nova, né? Eu tenho que basicamente corrigiu algumas coisas, fizeram algumas mudanças nele. Eu tenho a expansão dele, que é muito boa. Se tem um jogo que a expansão realmente faz muita diferença a esse jogo, o jogo já é muito bom. Mas a expansão dele, que cria as negócios das casinhas, que você bota nos lugares e aumenta a quantidade de estratégias para você, de como fazer as entregas, faz bastante diferença. Eu estou muito curioso para o novo jogo que vai sair dentro da série, né, que agora ele vai ser uma série, que é esse da Argentina, que já saiu lá fora, não chegou aqui ainda.
E realmente é um dos melhores jogos de médio pesado para mim. Assim, eu costumo jogar ele. Eu sempre falo, vou jogar para fazer construções. Mas sempre alguém vai para a construção antes de mim e toma os negócios, eu acabo voltando, então vou jogar pelos vaqueiros mesmo. E acabo ganhando. Muitas vezes, sempre que eu ganho, eu fazendo a estratégia do vaqueiro, que é muito boa. E é um jogo que eu acho que tem muita variedade. Eu acho muito bacana mesmo e recomendo a todos. Mas, Nico, se você quiser jogar, a gente... Poxa, vamos sim, que eu estou querendo já uns 2, desde que saiu. Desde que saiu no Brasil, eu estou querendo conhecê-lo. Vamos jogar. Você lembra que o jogo que nós conversamos, o jogo que fez a ponte, né, para os jogos modernos, né? Vamos voltar a esse tema. Qual é o seu top 2? O top 2 é o Bridge. É o jogo que eu mais joguei na minha vida, provavelmente. Eu fui um jogador, eu sempre gostei de jogo de cartas. Eu descobri que tinha um clube de Bridge aqui no Rio de Janeiro. Eu fui lá, para jogar Bridge, você faz aula. Deixa essa foto interessante que dá para explicar um monte de coisa com ela. Basicamente é um jogo de vasos, onde você distribui um baralho tradicional inteiro e é em duplas. Então aqui está o norte, sul, leste, oeste, que eu estava falando no início do programa. Isso aqui, que está aqui embaixo, bridge é meio que nem xadrez. Você tem problemas de bridge. Normalmente o cara distribui, ele mostra as 4 mãos para você, ele mostra o leilão que aconteceu no jogo. O leilão existe para decidir qual vai ser o trunfo. E o leilão é a forma de comunicação que você tem com o seu parceiro. Os lances que você dá não são necessariamente apenas você dizer que ganha o jogo com tantas vasas se o trunfo for paus. Ele tem um significado, ele é um sistema de comunicação. E que você sabe, o seu parceiro sabe, e os seus adversários também sabem o sistema que você está usando. Então, é obrigatório que todo mundo saiba Aí o problema aqui que está apresentando, ele apresenta as cartas, apresenta o leilão, diz qual foi a carta que sai. Nos problemas, o carteador sempre é o sul. Os problemas eles sempre mostram assim, convenção. Quem sai com a carta sai de oeste. E aí ele diz aqui, planeje seu carteiro. Planeje seu carteiro. Aqui, no caso, é um problema de saída. Você é o oeste. Não, aqui é diferente. Você é o carteador é leste, na verdade, e você que vai fazer a saída. Você tem que dizer qual carta que você vai jogar para sair o jogo. Aqui, opening lead, choose it. Ele está mandando você analisar e dizer qual é a carta que, se for a primeira carta jogada, derruba o contrato. Você está quando o problema é de saída, você está jogando contra a dupla que ganhou o leilão. Então você quer não permitir, nesse caso aqui, que ele ganhe 10 vasas com um trunfo de espadas. E o jogo em si, a mecânica do jogo, é que nem um jogo de vaza normal, só que em parceria. E o cara que é a dupla que ganhou o leilão, um dos jogadores joga pelos 2 jogadores. Depois que sai a primeira carta, o jogador que é o parceiro do carteador arria o jogo dele, ele é o morto, e o carteador joga por ele e pelo morto. Então ele está vendo metade das cartas. Ele está vendo metade das cartas e ele tem que estimar como que as outras cartas que ele não tem devem estar distribuídas na mão dos adversários para planejar como ele vai realizar o contrato. É muito bom, é um jogo pesado, assim, no sentido de análise. Você precisa, ao mesmo tempo, tem que ser rápido, uma mão você joga em 7 minutos, mas é um jogo muito interessante. Eu não era um grande jogador, eu era um jogador de clube. Eu namorei uma menina que era muito melhor jogadora do que eu, era campeã sul-americana, já foi jogar mundial, já foi jogar outras coisas. O Brasil tinha uma certa tradição no bridge. O Brasil chegou a ser campeão do mundo na década de 80, acho que pouca gente sabe disso. E eu cheguei a jogar com os caras que foram os campeões do mundo. Uau! Eu cheguei a jogar num torneio social, onde tinha o handicap, que a gente ganhou deles. Eles ganharam o jogo, no absoluto, eles ganharam o jogo muito assim, mas no handicap a gente ganhava. Cara, os caras ficaram com muita raiva. Por causa dessa vitória, a gente foi para o playoff do campeonato lá, que foi um campeonato que tinha no Country Club. Aí a gente foi para o playoff para jogar contra eles. Foi que ano?
Aí eles jogaram sério mesmo, destruíram a gente. Mas foi uma coisa bem... mas foi uma experiência, pô, muito boa, né? Maria, muito legal. Olha, Edu, antes de ir pro top 1, você tem alguma menção honrosa? Tenho. A menção honrosa foi escolhida em sua homenagem, Manique. Sério? Isso eu não sei, não. Uma das melhores experiências que eu tive com o jogo foi as 2 partidas de Star Wars Rebellion que eu joguei com você. Olha só! Foi muito legal. Eu adorei o jogo, eu gosto muito do jogo. Infelizmente, ele não está na lista, porque eu não tenho quase chance nenhuma de jogar. Sim, mas aquelas 2 partidas que a gente jogou foram muito boas, eu adorei o jogo. Acho ele muito legal mesmo. Se ele tivesse mais oportunidade de jogar, se fosse possível, assim, ele não demorasse tanto, se fosse mais fácil um pouco de explicar, talvez eu tivesse mais chance de jogá-lo. Às vezes, assim, partida para 2, né, longa, às vezes a gente não consegue encontrar alguém para fazer, para jogar, mas eu acho ele sensacional. E eu te agradeço muito por ter tido paciência de jogar comigo, de ter me dado alguns palpites e ter... E você jogou bem. Obrigado. Então, acho que as 2 partidas foram muito boas, tanto a que eu perdi quanto a que eu ganhei, eu acho que foram muito legais. Foi muito legal. Quero voltar a jogar com vocês daí. Foi muito boa a nossa partida das 2. Foi muito legal. Foi muito boa. Podia jogar com a expansão, né? Que a gente não usou a expansão. Sim, não, agora dá para usar. E a expansão, você pode usar os módulos, né? Só as cartas, só as naves, ou tudo junto. Dá para fazer uma brincadeirinha. A gente pode combinar agora, muito em breve, para jogar. E tem a menção horrorosa também, se você quiser. Vamos lá, vamos lá. A menção horrorosa é um jogo que eu acho que foi o 2º ou 3º jogo que eu joguei. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Que troço chato, troço sem sentido. Foi o Elder Sign. Desgrila, que jogo. Cara, assim, ele é tese, um jogo de Cthulhu. Mas, cara, não tem graça nenhuma. O cara bota a carta lá, tem um monstro lá. Eu nunca vi um monstro na minha vida. Tem que tirar os negócios, aí você joga o dado lá. Não conseguiu. Aí passa, aí vem outro monstro igualzinho, só muda lá um parâmetro ou outro. Mas, porra, o jogo não sai do lugar, cara. Assim, eu não entendi, não achei graça. Nunca mais quis jogar. Esse dia me desanimou, assim, né? É que eu sou persistente, eu gosto muito de jogo. Se dependesse desse jogo, talvez eu não tivesse virado um jogador. Pois é, eu não consigo gostar desse jogo. Eu não consigo gostar do mito de Cthulhu, do Lovecraft de uma forma geral. O cara é o cara que descreve. Talvez, sei lá, por causa do momento que a gente vive, né? Talvez na época que ele escreveu, isso fosse novidade, né? E aí ele fez o sucesso que ele fez. Mas lendo hoje em dia eu não consigo entender de onde veio o sucesso das histórias do Cthulhu, e eu acho esse jogo, então, um desfavor para qualquer cenário. Esse jogo aí, assim, eu joguei aquele Mansion of Madness e gostei, cara. O Mansion of Madness é legal, eu consegui entender como um jogo temático, se vê naquela situação ali, de alguma forma. Aí esse jogo nada, esse jogo é um jogo abstrato, cara, não tem nada. Isso é o do dadinho, né? Eu me senti jogando um Ian ruim. O Ian é mais divertido, o Ian, tentar um Hostage Plus. Joga os 3 porquinhos lá, que é melhor. E por último. Você tá sem som, o Manique tá sem som, falou pra caramba. Desculpa. Mexeu a cabecinha. É muito barulho aqui. Assim, ó, o Manique eu confesso que eu joguei esse jogo bastante. Eu tenho um amigo meu que ele tem várias expansões. Joguei bastante, em 2014, 2015, bastante. Hoje eu não consigo jogar. Não dá. Joguei porque ele tinha o jogo, eram os poucos que tínhamos jogos. Na época foi uma novidade, você alocar o dadinho, usar a cartinha para você fechar o portal, mas hoje não dá. A galera pede, vamos jogar, cara, não dá não. Mas você jogava naquela época porque é aquela história, né? Eu te ajudo, tu me ajuda, né? Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo. Era isso, cara. Por aí. Hoje em dia não dá não, Edu. Hoje em dia... Pô, eu concordo com você. Um dia a gente vai fazer um top... Vai ser top 100, né, de jogos horrorosos, né? Vamos ver um dia. Edu, cara, qual
Qual é o seu top 1, Eduardo? Qual Bem, é? acho que o pessoal que me conhece acho que não vai ser novidade. Porque esse é bem consistente. Eu não tenho muita costume de fazer ranking, mas o top 1 eu tenho razoavelmente bem definido e não encontrei ainda nenhum que eu acho que chegue perto dele, para o meu gosto, que é o Brest, é o Brest de maneira geral, mas o Brest Birmingham, para mim, é um pouco melhor do que o Brest Lancashire, né? O certo seria falar assim. Adoro esse jogo, eu acho ele tem o tempo dele perfeito, o nível de complexidade de regra, para mim, é o adequado, porque ele proporciona. A principal mecânica dele é a gestão de mão, colocada junto com a ideia de você formar rotas, que é uma coisa que eu gosto também, com essa ideia de pick-up delivery, de você fazer os contratos e fazer as vendas, tudo com timing, com a ideia de você, do esquema de você decidir a iniciativa do jogo, quem gastou menos numa rodada é o primeiro jogador da rodada seguinte. Eu acho muito bem bolado, acho que funciona muito bem no jogo. No Birman, com essa ideia de você tem mais mercadorias, né? Mais tipos de mercadoria, então ele tem estratégias realmente que podem ser diferentes e a maneira como você faz o setup do jogo, dependendo de quais entrepostos estão abertos para que mercadorias, muda muito a maneira como o jogo vai desenvolver, para que região vai ser desenvolvida primeiro ou não. Eu acho esse jogo fantástico, eu me divirto muito com ele, eu não me canso de jogar, eu jogo até sozinho no computador, no aplicativo contra a máquina, e assim, é um jogo que, para mim, é o nirvana do jogo de tabuleiro. Eu não conheço no meu gosto. Também eu não tenho esse repertório todo que vocês têm. Mas, para o tipo de jogo que eu gosto, ele é não tenho nada parecido com ele. Esse é o que tem a cerveja? Esse é o que tem a cerveja, tem as caixas, que tem além do tecido, além da cerâmica. O material que você usa para você, nos prédios, você tem as rotas. Agora você pode só fazer o barco, o negócio de rotas marítimas. Agora tem da ferrovia. Você vai montando o prédio, você tem o material que você vai ter que pedra, e aí você pode utilizar de lá. Ele tem uma economia, ele cria uma economia, ele tem um lance que eu acho muito legal no jogo, que eu acho que você tem interação positiva e negativa. E muitas vezes você não sabe quem está se dando melhor, porque ele cria uma economia. Você cria lá o negócio. Quando você produz carvão ou ferro, os cubinhos ficam ali à disposição de quem quiser usar. E o cara usar, ele é bom para ele, porque ele não paga, ele não tem custo a usar o seu carvão. Sim. Senão ele tem que comprar do mercado externo, e isso é complicado. Mas, ao mesmo tempo, ele está te ajudando, porque você ganha os pontos quando você acaba os cubinhos, negócio se você flipa o time. Só que, normalmente, é melhor usar. Assim, uma maneira errada de jogar esse jogo é querer ficar na zurice de nunca usar nada do adversário. Para ele não virar o negócio. Ele vai virar, porque ele vai usar os negócios. Então, é melhor você usar. Assim, quem joga muito zuretamente joga mal esse jogo. Não consegue andar tão bem, na minha opinião. E, para mim, essa lance dele criar uma economia, e a economia capitalista não é um jogo de soma zero, você tem ganha-ganha. Eu acho que é uma das coisas que eu acho mais maneira nesse jogo. Talvez por isso ele seja o meu jogo favorito. Nossa, que legal! Eu tive a oportunidade de finalmente jogar esse jogo. Aí tinha aquela mania tem que jogar 2 cartas fora. Mas eu não quero jogar nenhuma delas. E aí você fica no final, você tem que descartar 2, né? E sim, você vai usar, aí você quer usar as cartas. Isso que é o lance da gestão de mão dele é muito legal. Que carta eu uso? Porque a carta só importa para a construção. Para as outras ações, qualquer carta que você jogar, então você tem que saber as cartas que você vai precisar para construir e se livrando das outras, né? Você quer gastar menos? Porque quero ser o primeiro da próxima vez. Aí vai lá, contabilizar. Quantas moedas tem isso ali? Uma coisa do jogo que é muito bacana é essa. Às vezes, você joga, você vai para o último de propósito. Eu vou para o último de propósito, para poder, naquela ação, eu vou gastar pouco para poder fazer 4 ações seguidas no jogo. Isso é muito legal. Gostaria de jogar mais.
Eu quero ser só aprendiz para jogar esse daí. Gostaria muito. Vamos marcar um dia, pô. Eu levo o jogo. Esse jogo não tem tempo ruim. Eu jogo ele sempre. Só que querendo jogar, eu levo, a gente joga. Legal. Eu acho que ele é um jogo muito mais assustador no manual do que na mesa. Assim. Quando você começa a ler as regras, você meio que se assusta. Mas quando você começa a jogar, as coisas se encaixam e fazem sentido. Tudo faz sentido, né? Eu fiquei um pouco confuso quando eu joguei com a coisa do mercado externo, mas a mecânica de como ela funcionava, depois que a gente entendeu, foi bem. A gente teve, inclusive, que reiniciar o jogo, porque a gente começou fazendo errado, e aí a gente sentiu que isso ia cagar um pouco o jogo. Aí a gente voltou, foi logo no início, e começou de novo. Mas eu não joguei esse, eu joguei o Lancashire. O Lancashire tem o lance do mercado externo não existe nesse jogo, na verdade, né? O que substitui o mercado externo aqui é o lance da cerveja, de alguma forma. Porque você já tem as cervejinhas grátis ali nos entrepostos. Então, a busca, o uso dessa cervejinha que já está ali, que você não precisa desenvolvê-la, substitui um pouco a ideia do mercado externo no Lancashire. O Lancashire também é muito bom, mas ele é um pouco apertado demais. Porque a variação dele estratégica é menor do que do Birman. Então, ele acaba sendo um jogo muito tático, muito de quem faz o que primeiro e de quem chega no lugar primeiro, e não tanto uma coisa de... Esse jogo permite um pouco mais de ação a longo prazo para você, na primeira era, montar uma estrutura para tentar aproveitar na segunda era. Os prédios, você vai desenvolvendo Sim, os prédios. Os prédios que são de segunda era, se você botar na primeira era, eles sobrevivem para a era seguinte. Então, isso já te dá uma presença no tabuleiro no início da segunda era, que faz. Se você tiver um estratégico, pode fazer diferença. O autor desse jogo é fantástico. Ele faz... Cara, a maioria dos jogos dele são épicos. Eu adoro ele. Todos os jogos que eu tenho dele, o London é um jogo também que eu gosto muito. Olha o quietinho. Eu estou preocupado, você está muito sério. Eu acho que eu só falei Não. Desse jogo eu não tenho nada que falar, não. É porque. Olha lá vem. Não. É porque eu tô cansado mesmo. Né? Então tem que entender que você está 3 horas na nossa frente, né? Mas esse jogo é aquela história, não é um jogo. Você fala que se chamarem, você joga. Não é um jogo que eu escolheria jogar, mas eu não me esconderia de jogar. Não, pois é, eu também. Eu não teria, mas tem o Eduardo, tem o Kaká, tem o Eduardo Andrade. Me chamar, eu vou jogar, para aprender. Eu gosto muito de jogo econômico de maneira geral. Eu poderia ter trazido outros econômicos aqui no. Eu gosto assim, eu trabalho na Petrobras. Então, para mim, tem um valor especial, um jogo que eu não citei aqui, que é o Pipeline. Por quê? Porque eu trabalho com aquilo. Então, e eu vejo ali coisas com quem a gente, de uma forma bem abstrata, coisas que são problemas com os quais a gente lida. Sim. E me parece interessante. É um jogo econômico bem apertado também, bem maneiro. Mas, assim, também não é o jogo que eu mais gosto de jogar. Mas eu acho interessante. Jogos econômicos e jogos onde reflete uma economia parecida com a economia real, eu gosto bastante. Muito bom. Então, estou vendo aqui o top 10, bem bonitinho. Como é que será o top 10 de 2023, Eduardo? Vamos aguardar. Só o tempo dirá. A gente, ano que vem, a gente dá uma revisada nisso aí e traz algumas coisas diferentes. Eu não quero esperar todo esse tempo para você voltar aqui para o canal, né? Vamos fazer outros bate-papos. Vamos fazer live da próxima. Manique, fica à vontade. Quando você precisar de mim, aí estamos aí. Soldado no quartel que é serviço. Opa, muito bom. LP. Bom, tem algumas escolhas infelizes aí, mas no geral dá para. A maioria dá para jogar. Não tem nenhum Pandemic, não tem nenhum. Dá pra... Tem o azul, né, cara? O azul é quase o Pandemic. Não, o azul eu gosto, cara. O azul eu gosto. Sabe um jogo que eu gosto mais, é o que eu falei, eu comprei o Sagrada, porque na época eram os 2 abstratos que tinham, e eu criei um dos 2. Sabe qual é a maneira boa de jogar o Sagrada? Sabe a maneira que eu mais gosto de jogar o Sagrada? É no aplicativo. Tem um aplicativo dele no computador, e aí ele tem um modo que você faz uma espécie de... joga contra o mundo. Ele tem um ranking, ele bota um desafio lá, né? Ele dita quais são as ferramentas, qual é o fundo lá que você vai usar, e você tem que bater os melhores scores lá, você tem que tentar bater o score. Você tem 5 chances, você pode jogar 5 partidas solo
para tentar ganhar aquele. Para tentar bater o score, o maior score. É bem bacana. Esse é um que às vezes eu jogo eu e minha mulher. Às vezes eu jogo um, ela joga outro, a gente vai tentando ver quem faz o melhor placar. Olha só, muito bom. Eles chamam de Daily Challenge no aplicativo lá. Mas eu vejo, para mim, o Sagrada é muito puzzle. Eu vejo muito mais como... eu teria o azul. Não sei se eu compraria alguma variação do tema, né? Não sei se algum outro. Mas também eu não sei se é um jogo que eu jogaria muito, porque depois de um tempo, no final das contas. Tem que entender que o repertório de vocês é muito maior do que o meu, gente. Eu jogo há 4 anos, vocês jogam bem mais do que isso, acredito. Eu tenho o quê? Eu joguei eu devo ter jogado uns 500 jogos até agora. Mas eu acho que você já ultrapassou a gente há muito tempo. Porque eu tenho jogado mais jogos que eu tenho. Alguma galera assim, me apresenta o jogo, mas eu tenho jogado bem pouco. Você tem. Não, mas vocês. A cultura de vocês é muito, muito grande, gente. Eu acompanho o programa de vocês aqui, eu vejo quando vocês fazem esses tópicos, vocês falam jogos que eu nunca ouvi falar. E sempre jogos interessantes. Nessa parte, então, de Dudes on the Map, ou de luta, de wargame, o conhecimento de vocês é gigantesco. Eu não conheço quase Vamos nada. aprender um com os outros. Isso. Legal, Eduardo. Olha, eu queria agradecer você, né, DP, estar aqui essa hora, fazendo esse bate-papo, que, para mim, significa muito, para a galera conhecer mais. Eu vou deixar aqui o link de todas onde você escreve e tudo mais. Você deixa comigo, por favor. Obrigado, e também dos que você comentou hoje, que foi o primeiro lá, que foi do... Eu vou falar aqui. Eu tenho o texto do Stone Age, eu tenho o texto do Brass, eu tenho o texto do GWT. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Manda para mim que depois eu vou colocar aqui embaixo. Eu não tenho... Não, dos outros eu não tenho. Eu tenho o texto desses que eu falei. Stone Age, GWT e o Brass. Legal. Eu tenho do Russian Railroads, que é um texto que fez muito sucesso também, mas não... eu lembro disso. Esse eu cheguei a ler. Manda para mim. Eu já li vários textos, mas eu li outros também que você já mandou aí, por aí. Lá no Ludopédia eu já li vários. Obrigado. Vou mandar sim para você, a gente colocar aí. E, pessoal, quem quiser depois comparecer lá na Ludopédia ou no site do Covil lá para botar um comentário lá, pode fazer crítica também. A gente escreve muito, eu pelo menos penso assim, muito de eu escrever é porque eu quero conversar sobre jogos com alguém, então eu escrevo para ver se alguém responde. Olha aí. E aí, deu no que deu, né? Já olha como é que você está. Pois é, estamos aqui falando e conheço vocês, e assim, cada vez a gente conhece mais gente. O hobby é muito legal, né? As pessoas são muito legais e a gente... E acho que essa diferença de vivência enriquece muito, né? A gente consegue trocar ideias. Inclusive, eu fiz um texto que eu fiz agora em novembro, exatamente por que não tem consenso, por que a gente fala um jogo e outra pessoa não gosta, acha aquele jogo mais ou menos. Porque, no fundo, é porque a gente tem valências diferentes, as pessoas buscam coisas diferentes nos jogos, né? E isso faz a gente, muitas vezes, um jogo que é o favorito de uma pessoa, para outra pessoa ser um jogo meh, e vice-versa. Faz parte. Você não fica chateado com isso. E tem formas diferentes de avaliar também, né, cara? Quem joga sempre com o mesmo grupo, né? Eu acho que tem uma forma mais neutra de análise, sabe? Porque às vezes o jogo é ruim porque você está jogando com um grupo que você não conhece e é um grupo que não combina contigo, e aí você acaba tendo uma percepção errada do jogo, sabe? O jogo, de repente, nem é um jogo tão ruim, mas você jogou com um grupo completamente equivocado. Agora, você conhece a galera com que você joga sempre com a mesma galera, acaba que você está excluindo muitas variáveis. Mas é claro, pode ser que esse teu grupo não dê para um tipo determinado de jogo também. Sim, também. Entendeu? E aí você vai ter sempre a lente de quem tá avaliando, né, cara? Não tem como. Sim, não tem jeito. Por exemplo, um jogo que é favorito de maior parte da galera aqui do Rio de Janeiro, que é o Projeto Gaia, é um jogo que não fala muito para mim. Eu reconheço, é um bom jogo, conheço assim, o nível de desafio que ele traz e tudo, mas
Eu não gosto. Não jogo, até jogo, mas eu jogo mal. Tem umas coisas ali que eu acho que não entram na minha cabeça direito. E nunca acho que eu estou jogando bem, nunca acho que eu estou. Na hora que eu começo a olhar para o lado, paciência. Não é defeito do jogo, talvez seja meu. Paciência. Ok, muito bom, muito bom. Edu, galera que está aqui no Inteligências Lúdicas assistindo, ao Eduardo Vieira trazendo o seu Top 10 2022. Ano que vem tem mais atualizado, mas ele vai estar aqui entre nós, e não é o Papai Noel, vai estar aqui entre nós durante o ano, trazendo mais alegria para todos com o seu conhecimento. E, galera, assim que acabar aqui o nosso vídeo, dá uma olhadinha lá, escreve lá, comenta lá que você assistiu o Eduardo aqui no Inteligências Lúdicas e dá uma lida nos textos, eles são muito ricos, muito legal. Então, corre lá, galera. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, LP. Tamo junto aí. Querendo só chamar, a gente aparece. Um abraço, galera. Um abraço.